Como começar no design gráfico? O que você deve aprender primeiro? E o mais importante, qual que é a área mais fácil para você começar e já conseguir ganhar dinheiro como um designer? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal João Publicitário. Eu sou o João, sou publicitário, e o assunto do vídeo de hoje é como que a gente pode começar no design gráfico, ok? Então assim, esse vídeo é perfeito para você que tem interesse no design, para você que às vezes trabalha em alguma outra área e está vendo no design alguma oportunidade de trabalhar de casa, seja de forma freelancer ou para alguma empresa. E hoje nós podemos trabalhar em diversas áreas do design, como por exemplo, design de marcas, design para social media, design de lançamento, design editorial, web design, UI e UX design, enfim, é design de um monte de coisa. Mas aí com tanta coisa assim que a gente pode aprender, por onde que a gente deve começar? Então aqui eu vou responder essa pergunta de como que a gente deve começar, e para isso eu vou começar contando a história de como foi que eu comecei no design gráfico. Bom, e para isso vamos voltar aqui um pouquinho no tempo, lá para o ano de 2019, que foi quando eu comecei a faculdade de publicidade e propaganda, tá? Então assim, caso você tenha interesse sobre a faculdade de publicidade, esse foi o primeiro vídeo do canal aqui, você pode assistir, beleza? Mas voltando ali, comecei a parte de publicidade sem saber muito o que era publicidade, porque afinal a minha intenção era trabalhar com música e fazer o meu próprio marketing. Esse era o meu objetivo no começo. Mas na época eu trabalhava em um atacado, então eu trabalhava de repositor ali, e aí eu trabalhava e depois do trabalho eu ia direto para a faculdade. Então assim, era muito difícil tentar conciliar essas duas coisas, sabe? Ter um trabalho e estudar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estava trabalhando. Então eu já fui me preparando durante 6 meses, e depois de 6 meses que eu comecei a faculdade, aí eu pedi demissão de onde eu estava trabalhando e comecei a fazer um estágio. Então essa foi a minha primeira barreira, sabe, de sair do meu emprego onde eu estava ganhando ali salário mínimo, mais ou menos uns R$ 1.300, para entrar no estágio. E como a gente sabe, né, estágio paga pouco. E aquele estágio me pagava na época R$ 300. Então assim, isso não pagava nem metade do preço da faculdade, foi a minha primeira barreira financeiramente. Mas, por incrível que pareça, essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque quando eu entrei nessa parte do estágio, eu tinha uns 4 colegas meus que já estavam cursando design gráfico, e ainda eu tinha um professor ali para me ensinar. Então no estágio da faculdade, a gente produzia os materiais estudantis, por exemplo. Tem a semana acadêmica ou a semana de jogos, ou algum outro evento acadêmico, a gente que fazia todo o material dessa identidade visual. Então assim, eu comecei a estudar ali na parte do estágio, colocando já na prática, e eu já ficava para a parte da noite. Então assim, eu ficava imerso nessa parte do design, da publicidade, mais ou menos umas 10 horas por dia, com colegas, trocando ideia com colegas, os professores me ensinando. Então foi uma parte onde eu evolui muito, muito mesmo. E o principal ponto é que eu estava conciliando a parte da teoria que eu estava vendo nas aulas com a prática, que era a parte do estágio, tá? Esse é o ponto muito, muito importante. Então basicamente foi assim que eu comecei. Eu entrei na faculdade, fiz o estágio, comecei a aprender ali e aí eu fui me desenvolvendo, tá? Só que também, tudo que é curso, que é palestra, workshop, que eu via ali pela faculdade, eu ia assistir. Então eu participava de tudo que é evento assim, da comunicação em geral, eu ia participar. E também eu sempre fiz muitos cursos online. Então fiz curso de Photoshop, eu fiz curso de logotipo, de identidade visual, fiz curso de marketing, de e-mail, fiz curso de um monte de coisa, basicamente. E aí, para te resumir, porque não dá para contar tudo aqui nesse vídeo, certo? Basicamente assim, eu fiquei nesse estágio durante uns 8 meses, onde eu aprendi bastante, mas aí, por questões financeiras, eu tive que sair, e aí eu comecei a trabalhar num pub de social media, de fotógrafo, mas veio pandemia, depois de um mês mais ou menos ali no pub, aí o pub fechou, tive que ir para casa, né? E aí, você sabe, né? Designer, publicitário, você não fica desempregado, você se torna freelancer. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a produzir conteúdo no meu perfil, e aí começou a aparecer mais clientes e tal. E isso me abriu portas, tanto para trabalhos freelancer quanto para trabalhos na empresa. Depois disso, eu trabalhei como designer em 2 empresas, e aí depois eu passei a ser diretor de criação. Então assim, para te resumir, no início de 2019, eu estava trabalhando de repositor em um atacado, depois eu ia direto para a faculdade, voltava para casa ali umas 11 horas, eu morava no sítio, então era bem longe,
e eu acordava cedo ali, acho que eu saí de casa por volta de umas 7 horas, 7h20 mais ou menos. Então era muito nessa correria. No início de 2022, eu iniciei o ano trabalhando de casa, morando sozinho e ganhando assim cerca de 3, 4 vezes mais do que eu ganhava lá no atacado, e tudo isso com o trabalho home office, trabalhando como diretor de criação. Então, assim, claro que foi muito difícil eu fazer toda essa transição, porque exigiu muito esforço e dedicação, mas assim, a ideia que eu quero te passar aqui é que você pode melhorar a sua vida através do design, tá? Claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas você estudando todo dia, tentando melhorar, essa é uma das coisas que eu sempre prezo, sabe? Você colocar suas metas e buscar sempre ser melhor, buscar melhorar seu trabalho, buscar melhorar o seu portfólio. Eu sempre fui fazendo essa busca assim, de ser melhor, ter um trabalho melhor. Acredito até que é por isso que tem o canal aqui, João, o Publicitário, entendeu? Sempre nessa busca de ser melhor. E aí, claro, você pode pegar e me zoar um pouquinho com o meme do Cristiano Ronaldo, né? Eu sou o melhor. E agora que você sabe um pouquinho da minha experiência e principalmente que eu trabalho como diretor de criação, porque esse é um ponto muito importante, eu trabalho coordenando outros designers, então por isso que eu me sinto muito num papel de que eu vou te dar o direcionamento correto para você começar nessa parte do design, tá? Porque eu trabalho com outros designers e eu faço esse direcionamento todos os dias. O primeiro passo é você se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram, @joaopublicitário, porque aqui você pode aprender muito, pode tirar suas dúvidas comigo e totalmente de graça. E agora um ponto muito importante que eu quero te passar antes de eu te mostrar os caminhos que você pode começar no design é o seguinte: você entender o porquê que você quer começar no design, tá? E, cara, relaxa, não precisa ser aquela coisa romantizada, tá? Tipo, eu sou uma pessoa criativa e eu me vejo trabalhando na parte de criação e tal, e não sei o quê, gosto de desenhar, gosto de ilustrações. Cara, se for isso, show de bola, tudo bem. É provável que você vai se dar muito bem como designer, mas tudo bem se você não for essa pessoa, tá? Porque, afinal, quando eu comecei, eu não tava, tipo assim, nem sabia o que era design gráfico direito, tá? Então não precisa ser essa coisa romantizada, mas é importante que você tenha o seu porquê. Talvez o seu porquê é meio parecido com o qual eu tinha. Eu estava num trabalho ruim, onde eu não me sentia valorizado, e eu queria mudar de área para ter uma profissão assim, poder ganhar mais, né? Lógico, e com isso ter uma qualidade de vida melhor. Se o seu motivo é um pouco parecido com esse, pô, show de bola, cara. Isso já é mais do que o suficiente para você colocar esse seu porquê. E o porquê que o seu porquê é importante. E é simples, cara, eu não sei da sua história, eu não sei da sua realidade. Talvez você seja uma pessoa que queira começar no design, ou talvez você seja algum profissional de alguma outra área que quer mudar para a área do design. Mas assim, você em algum momento vai passar por alguma dificuldade para você conseguir entrar assim com o pé direito nessa parte, tá? Então é muito importante que você tenha o seu porquê alinhado, porque em algum momento difícil, em algum momento que você possa pensar em desistir, você entender o porquê que você começou nisso, vai fazer total diferença em um momento difícil, tá? Eu sei que pode parecer meio motivacional, um papo assim, mas, cara, realmente, num momento difícil, você saber o porquê que você foi atrás dessa escolha faz total diferença para você não desistir e você continuar, beleza? E agora sim, as maneiras que você pode começar no design gráfico. Então, a primeira delas, e a mais óbvia assim também, é você começar através de uma faculdade. Então, na faculdade você vai estudar durante cerca de 2 a 3 anos e você vai sair dali formado. Claro que, pela questão de se vale a pena ou não, isso daria um outro vídeo que talvez eu traga aqui para o canal sobre a faculdade de design gráfico. Mas assim, se você está disposto a pegar e fazer do design gráfico a sua profissão, eu acredito que uma graduação iria te agregar muito na sua carreira, tá? A única desvantagem maior que eu vejo assim nessa parte da faculdade é que você tem um investimento muito grande de tempo e de dinheiro, e eu sei bem como que é esse investimento. E a segunda forma é através de cursos online. Então hoje nós temos excelentes cursos que ensinam design gráfico, tá? O que você tem que ter cuidado é na escolha do curso, tá? Porque um curso online não passa por exemplo, uma aprovação e uma avaliação do MEC, que é, por exemplo, as faculdades, né? Então você não sabe muito assim do método que aquela pessoa está te ensinando. Então você tem que ter muito cuidado para você não escolher um curso que não te ensine exatamente o que você tem que aprender, porque como você está no começo, talvez você começar a estudar pelas coisas erradas, não vai assim fazer você começar do jeito certo, sabe? Pode te atrapalhar um pouco no começo. Mas enfim,
Os cursos online são uma excelente maneira de você entrar. Eu apenas peço para que você realmente avalie o curso para você ver se ele vale a pena ou não. Terceira forma aqui seria da maneira autodidata. Então é você estudar aqui pesquisando sobre o design na parte do Google, pesquisando aqui no YouTube como você está fazendo nesse vídeo, certo? Também você ir atrás do conhecimento de livros. Então aqui eu já vou te deixar uma indicação de livro que é O Design para quem não é designer. É um excelente livro, eu indicaria para todos que estão querendo começar nessa área, tá? Você realmente ali vai aprender a base do que é o design gráfico, então vai te ajudar bastante. E a quarta, e na minha opinião, melhor forma, que é a que eu fiz, é você fazer todas essas opções acima. Se possível, faça uma faculdade, faça diversos cursos online, estude de maneira autodidata, tá? Faça tudo isso, porque quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você trabalhar com design, um melhor designer você vai se tornar. É simples, tá? Mas claro que talvez não seja possível você fazer todas essas opções, mas se for, cara, vale a pena. Agora, o ponto mais importante para você aprender design gráfico, independente se você vai para uma faculdade, vai estudar por conta própria ou vai comprar um curso, que é o seguinte: você manjar do Photoshop, manjar ali do Canva, não vai te fazer um bom designer, tá? Não é só software que resolve. Ou você também se afundar nos livros, estudar um monte, mas não colocar em prática, não vai te fazer um designer bom. Porque design é projeto, é prática. Então, assim, qual que é o caminho correto de você seguir? É você estudar a teoria e aplicar tudo isso na prática, tá? Então, se você estiver fazendo uma faculdade, tenta entrar no estágio, tenta entrar na área. Se você está fazendo um curso, começa a pegar serviços por fora daquele curso que você está fazendo. Se você está estudando de maneira autodidata, estuda e aplica, sabe? Sempre essa base das duas coisas juntas. Teoria e prática, sempre, sempre. É o que vai te tornar um designer melhor. Mas afinal, o que você deve aprender primeiro no design gráfico? E aqui eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas alguma, que é a base do design. Então, assim, começa a estudar os princípios do design gráfico, que é você estudar sobre alinhamento, proximidade, contraste, repetição, tá? Independente de qualquer área. Um design de embalagem, um design de marca, um design de interface, todos eles têm uma característica em comum, que é o quê? Dominar muito bem os princípios do design. Então, os princípios do design é base para qualquer área que você vai trabalhar, tá? Então, é aonde você deve começar a estudar, os princípios do design. E a pergunta que não quer calar: qual que é a área mais fácil para você ganhar dinheiro com design, para você trabalhar com design, para você começar assim a fazer disso a sua profissão? Porque afinal a gente sabe que tem design de um monte de coisa, certo? Então, assim, hoje eu considero o design para social media a parte mais fácil do design para você começar. Pelo seguinte: primeiro que o design para social media vai trabalhar apenas com materiais digitais. Então você não precisa aprender a trabalhar com materiais impressos e a trabalhar em CMYK. Coisa que para você pegar logo no começo pode ser confuso e bem difícil para você, tá? Então você já elimina essa parte dos impressos, você vai trabalhar somente com materiais digitais. Então é a maneira mais fácil de você começar. O design para social media também só tem alguns formatos que a gente vai utilizar, sabe? Então é o formato de feed, tem dois formatos de feed, o formato de story, que se repete tanto do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Os formatos mais diferentes que vai ter é caso você vá fazer um material para o LinkedIn ou para o YouTube. Mas assim, é a mesma coisa, só muda o formato, entendeu? Você vai produzir a mesma coisa, você só vai colocar em distribuições diferentes a parte do seu layout. E é uma área que está muito em alta, por isso que você consegue levantar uma grana mais fácil nessa parte. Porque as pessoas estão postando todos os dias, é simples. Então assim, você pode pegar e entrar em contato com um empreendedor ou alguma empresa, ou também um social media, um redator, algum outro profissional para você trabalhar em forma de parceria. E aí, por exemplo, você pode pegar ali o design de um post para fazer design de 5, 10, 30 posts, mas aí você já fecha ali um plano mensal, tanto com o empreendedor ou o seu colega de trabalho, mas aí você passa esse valor mensal, fecha um contrato ali de pelo menos 6 meses, 2, 3 clientes, você já está fazendo o design gráfico, a sua profissão. Claro que no começo é um pouco mais difícil de você conseguir atingir isso,
Mas assim, é o caminho mais fácil para você seguir, tá? E agora eu quero te mostrar uma oportunidade única para você se tornar o designer. E para isso eu estruturei o curso O Designer para Social Media, um curso voltado para você se tornar o designer da melhor maneira possível, que é você pegar desde a base até o mercado de trabalho e para você conseguir fazer do design gráfico a sua profissão da maneira mais rápida possível. Se liga só. Esse aqui é o curso O Designer para Social Media, então aqui eu vou te mostrar em como que eu estruturei esse curso. Então assim, no módulo 1 a gente vai aprender a base do design gráfico, que são os princípios do design. Então aqui tem uma aula de introdução ao design gráfico, parte dos princípios, todos os princípios do design gráfico já na prática. Então você aprende a teoria e você já pega e aplica, tá? E aqui eu já mostro como que eu faço um post para o meu perfil. Então você já vai tendo essa conexão assim de como que eu vou pensando para criar um post para o Instagram, tá? A gente tem aula de hierarquia visual também, para a gente fechar essa parte da base do design. Módulo 2, a gente vai ver sobre paleta de cor e tipografia. Então aqui você vai entender uma geralzona assim. A gente também tem o nosso Game Color, o Game Font, que é um exercício bem legal para você treinar, mas aí você só vai conseguir visualizar isso quando você entrar aqui no curso, tá? Parte do módulo 3, é explorando o Photoshop / uma pré-criação para as redes sociais. Então aqui eu vou te passar como que você deve visualizar o Photoshop da maneira geral e também como que você já deve pensar antes de você começar a criar de fato a parte do design para social media, beleza? Módulo 4, módulo 5, aqui está o nosso hard work. Então aqui é onde a gente vai fazer diversas criações para redes sociais, tá? Então tem uma aula para você entender a copy. E aqui no módulo 4 você vai fazer todos os posts únicos, tá? E no módulo 5 nós temos aqui a parte da criação de carrosséis, que é bem interessante de você aprender, e também como que você cria uma identidade visual para o Instagram, tá? E aqui eu mostro com um cliente real para você pegar todos os detalhes, beleza? E por último, a aula de como organizar o seu trabalho, que é extremamente importante. Módulo 6, agora sim, que é a parte de você se posicionar para a parte do mercado de trabalho. Então, que eu troco uma ideia do que vale a pena, se você deve seguir para a parte de carteira assinada ou para a parte de ser um designer freelancer. E aí a gente tem aula de precificação, briefing, clientes, alterações, portfólios, contratos. E aí no módulo 7 nós temos os bônus. Então aqui você vai ter arquivos para o Photoshop, modelo de contrato, templates, modelo de briefing. E alguma coisa ou outra eu provavelmente vou adicionar nesse módulo 7, tá? Que são os módulos bônus. E essa é a estrutura do curso O Designer para Social Media. É um curso assim que eu montei extremamente de forma direta para você aprender o design gráfico e já conseguir fazer o design na sua profissão, beleza? Agora que você já sabe como começar no design gráfico, fica ligado que no próximo vídeo eu vou trazer aqui sobre as áreas de atuação do design, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários ou me mandar uma DM lá no Instagram que a gente troca uma ideia, beleza? Valeu e até a próxima!